A gente também está num momento de confraternização, certo? Porque hoje nós vamos confraternizar, daqui a pouco vamos cantar os parabéns para alguém importante que faz mais um ano de vida. Aliás, algumas pessoas, né? Graças a Deus por isso. E nesse momento, curva a sua cabeça junto comigo, vamos falar com esse Deus maravilhoso, esse Senhor Jesus que estava conosco ontem, está hoje e estará eternamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos poder, nessa quarta-feira, mais uma vez, a gente está aqui, Senhor, com esse objetivo de falar do teu amor, de trazer as boas novas do Evangelho do Senhor, de proclamar, Senhor, a tua grandeza na face da terra. Pai, agradecemos porque um dia o Senhor nos fez reconhecer a grandeza do Senhor, e enquanto a gente estiver aqui, vamos passar para outras pessoas também. Pai, oramos para toda a vizinhança aqui do Valdivino, que possa estar também sendo abençoada através dos louvores, através das orações. Pai, nós vamos estar orando para alguém que estiver enfermo, alguém que estiver com problema. Vamos estar aqui, Senhor, com a mais absoluta certeza que o Senhor ouve a oração do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, prepara aí o hino 15, vamos começar o 15, mas enquanto vocês preparam, eu vou trazer aqui uma saudação, que sempre eu faço assim, né? Eu dou a minha saudação, depois eu falo que é minha, mas na verdade não é minha. Eu orei para Deus e Deus me deu essa saudação. Então o que eu vou falar aqui está dentro da Escritura Sagrada, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e é uma parábola das mais conhecidas de todos. Mas eu gostaria de falar, talvez de uma forma um pouco diferente. Mateus capítulo 13, e também em Marcos, em Lucas, fala sobre a parábola do semeador. E há tantas interpretações, né? Claro que essa parábola está se cumprindo hoje aqui, a gente não pode negar isso. Veja que nós vemos que primeiro tem que ter o semeador, né? Para ter a parábola do semeador, tem que ter o semeador. E se a gente analisar com carinho, a gente vai perceber, meus irmãos, que o primeiro que fez essa missão de semear pela salvação da humanidade foi o próprio Senhor que criou o homem. Quando ele percebeu que houve aquela queda do homem, então ele providenciou uma forma de reconciliar a gente com ele. Depois nós sabemos também que nessa semeadura, o próprio Senhor Jesus foi um dos maiores semeadores dessa semente da palavra que produz vida eterna. E daí, minha gente, nós vamos ver os apóstolos semeando essa palavra com ousadia, entendendo que a palavra do Senhor, ela é a grande detentora da vida, e aquilo que tem vida a gente não pode deixar, a gente tem que semear. Veja que a semente, se ela ficar parada, ela não produz, mas quando semeada e quando ela cai num solo bom, então ela produz muitos frutos. E por último, nós então entendemos que, já vemos que existe o semeador, que o semeador em primeiro lugar foi o Criador do homem, o nosso Criador, depois o próprio Filho, o Senhor Jesus, depois tantas outras pessoas também. A gente podia lembrar aqui do grande semeador chamado Noé, que ficou durante mais de 100 anos semeando as boas novas da salvação. Infelizmente, foram poucas pessoas que entenderam aquela mensagem, mas não é por isso que nós vamos deixar de semear. Tantas outras pessoas que se tornaram semeadores da semente da verdade, como Moisés, como o próprio Abraão, tantas pessoas, até chegar nos discípulos do Senhor Jesus. E eles semearam essa palavra com tanta coragem, com tanta ousadia, com tanta certeza que pessoas iam se converter a Deus, que eles não paravam de jeito nenhum. Me lembro aqui que um certo dia o apóstolo Paulo estava semeando esta semente e ele estava ali, ninguém a não ser uma pessoa só.
Uma pessoa só que se chamava Dionísio. Essa pessoa procurou ele depois da mensagem, depois de muitos dias de semeadura. E sabe o que aconteceu com essa única pessoa? Ele se converteu ao Senhor, ele se tornou um grande evangelizador, ele fez uma congregação e ganhou muitas vidas. Então é assim, irmão, quando uma semente nasce, ela produz outros frutos. Por isso que está escrito que o grão de trigo, se ele cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. E é disso que nós estamos falando. Um dia nós morremos para o pecado, para o mundo. Nós morremos para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. Agora eu tenho que falar uma coisa muito triste aqui para vocês. Infelizmente, desde os primeiros homens aqui da face da terra, lembra quando a palavra do Senhor fala sobre aqueles que seguiram o caminho de Caim? Aqueles que seguiram o caminho de Caim representa aqueles que não deram ouvido para a semeadura. E assim a gente podia lembrar de tantas outras pessoas, mesmo na época de Sodoma e Gomorra, como estamos estudando, né? Tanto que foi pregado a palavra, mas infelizmente a grande maioria das pessoas não deram ouvido àquilo que estava sendo semeado. Na época do dilúvio também. Mas sabe, isso não pode ser motivo para a gente desanimar. Até porque a gente foi chamado para isso. E o Senhor nos tem sustentado para isso. Então, enquanto Ele estiver dando vida para a gente vai semear. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Uma semente caiu no meio, na beira do caminho e não deu fruto. Outra semente caiu nos espinhos, também não deu fruto. Outra semente caiu no meio das pedras e também não deu fruto. Mas uma semente caiu na boa terra. E é disso que nós estamos falando nessa noite. A fé que temos é que esta semente, a semente é a palavra detentora da vida eterna. Ela há de cair no coração bom, coração quebrantado, como foi o coração de Noé, de Abraão, de Paulo, de Pedro, e essa semente vai produzir muitos frutos. Deus abençoe. Convido aqui a pastora Elaine, convido aqui o pastor Joaquim, convido aqui a equipe de quinta-feira para dar continuidade a esse culto maravilhoso. Que bom que vocês vieram. Olha que tanto de gente que já está aqui hoje, né? Como eu disse no começo, hoje é 6 de maio. E nós já estamos em 2026. E nós abrimos essa reunião aqui com pelo menos 2 grandes objetivos. O primeiro lugar, como eu disse, é proclamar a grandeza do Senhor. E também para a gente confraternizar, agradecer o Senhor Jesus por pessoas que nós amamos, que têm completado mais um ano de vida. E daqui a pouco vamos juntos confraternizar, né, comendo um arroz com tomate, mais alguma coisinha, e tudo isso faz parte da festa, tá certo? Vamos continuar? Fica de pé de novo, eu termino a minha parte aqui, fazer uma oração para todos os nossos vizinhos, viu? Se você está escutando a gente, vem para cá, vem celebrar conosco, com o Valdivino aqui, ele vai ficar muito feliz, e nós vamos ficar também muito felizes. Aqui é a MVN Guanabara 2, que está aqui para a glória do Senhor Jesus. Feche os teus olhos comigo. Senhor Deus, nesse momento nós entramos na sua presença para interceder, ó Deus, por todos nós que estamos aqui. Nós somos como todas as pessoas e necessitamos todo dia que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, através da sua palavra, nos oriente, Senhor. E também, Senhor, nós estamos aqui para que, uma vez iluminado pela palavra do Senhor, com ousadia, proclamar a ressurreição do Senhor e dizer a todo mundo que um dia o Senhor vai voltar para buscar o seu povo, do qual nós fazemos parte, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para Deus. Deus abençoe. Podem assentar. Glória a Deus. Pastores. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o Senhor? O hino de número 15 da nossa harpa fala da conversão. Né? Quando nós conhecemos o Senhor, nós mudamos, né, nosso rumo e vamos seguindo uma nova direção, a direção iluminada pelo Espírito Santo. Então vamos cantar o hino de número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz.